Amém, meus irmãos. A igreja pode sentar nesse momento. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Eu vou ler dos versículos de 1 a 12. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos prepara para ouvirmos tuas santas palavras. Esses provérbios tão profundos, curtos, mas profundos para as nossas vidas, para que nós possamos, de fato, aplicarmos. Venha a nós o teu reino, que nós possamos entender essas verdades nesta noite. Nos prepara, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Não há nada mais honroso para um pai cristão em ver o seu filho temendo o Senhor, reconhecendo a criação que ele deu ao seu filho. Eu me lembro no colégio, eu sempre fui filho de professora e a minha mãe trabalhava no colégio. Então, no início do ano, os professores novos, eles não conheciam minha mãe. Então, eu bagunçava, mas eu era só mais um. À medida que os meses iam passando, eles iam conhecendo minha mãe, porque minha mãe era antiga no colégio. Então, rapidamente eles conheciam. E aí chegava um momento que eles diziam: olha, você está bagunçando e agora eu conheço a sua mãe. A professora Mônica, eu conheço ela. E isso me dava calafrios. Eu ficava pensativo. Mas não me dava calafrios porque eu era um filho sábio, digamos assim. Porque o filho sábio, ele sente esse temor porque ele tem vergonha de desonrar a criação da sua mãe e do seu pai. Ele obedece para não manchar o nome dos seus pais, para honrar a criação dos seus pais. Eu ficava tenso com medo da punição mesmo. Eu só tinha o medo da punição. Eu sabia do que minha mãe era capaz, certo? E isso acontece hoje. Eu sou professor hoje, e quando eu chego para os meus alunos e digo: olha, eu conheço a sua mãe. Uns temem, com medo da punição, e outros nem ligam. Outros faz de conta, parece que eu não falei nada. E
Salomão faz justamente isso. Ele está mostrando aqui como é o trato de um pai para com os filhos. Eu falei isso no começo e vimos isso muito na introdução, quando ele trata o povo de Israel como filho. Ele está aqui como pai e o povo de Israel é um filho. Ele não está escrevendo esses provérbios apenas para Roboão. Ele está escrevendo esses provérbios para todo o povo de Israel e, consequente, para nós. A partir do capítulo 10, irmãos, temos os provérbios propriamente ditos por Salomão, escritos diretamente pelo rei Salomão. E provérbios de fato, o que tivemos nos capítulos de 1 a 9 foi apenas uma introdução. Tanto é que a gente vê facilmente o texto dos capítulos 1 a 9 divididos em perícopes grandes. Por exemplo, capítulo 9 tem uma perícope aí do versículo 13 ao versículo 18. Já no capítulo 10 você não vê esse tipo de divisão. Na própria organização do texto, a gente vê um texto corrido, porque provérbios são isso. Recapitulando, o que são provérbios? São frases curtas com ensinamentos profundos. Essa é a ideia dos provérbios. São frases pequenas, para que fique fácil de você decorar, para que você lembre nas horas da aflição. Mas o ensinamento daquela frase, ele é muito profundo. E essas frases, elas não têm muita ligação, certo? Por exemplo, eu não posso ligar o fato do filho obedecer ao pai com a justiça que livra da morte no versículo 2. O versículo 1 é um provérbio, o versículo 2 é outro, certo? É mais fácil eu ligar o versículo 2 com os próximos versículos aqui, mas ainda assim são vários provérbios. Não dá para a gente juntar aqui em perícopes como nos capítulos anteriores, como na introdução. E o que nós vamos fazer a partir de agora, nas próximas vezes que eu pregar aqui, nós vamos ver a primeira coleção de provérbios de Salomão, que vai dos capítulos 10 ao capítulo 14. A gente tem a introdução, a primeira coleção de provérbios, capítulo 10 ao 14, depois a segunda coleção de provérbios, do 15 até a metade do capítulo 22. Até a metade do capítulo 22, Salomão escreveu diretamente os provérbios. Da metade do capítulo 22 até o 31, são os seguidores de Salomão. Você vê literalmente ali, na metade do 22, os provérbios dos sábios. São os seguidores de Salomão. Capítulo 30, um homem chamado Agur. E capítulo 31, o rei Lemuel. Então são 3 partes aqui, né? Na verdade são 4. Vimos a introdução, primeira coletânea de Salomão, segunda coletânea e os provérbios dos sábios, da metade do 22 até o capítulo 31. Alguns provérbios, eles se estendem em 2 ou 3 versículos, mas a gente nunca tem uma perícope inteira sendo um provérbio. No versículo 1 ele fala da relação entre pai e filho. Mas o que é que a gente pode achar de comum aqui? O que é que esses provérbios têm ligação, pelo menos no capítulo 10 e 11 também? Ele sempre fala do bem e do mal. Ele está sempre falando isso. Ele tá dizendo assim, olha, o bem faz isso, mas o mal faz isso. O sábio faz isso, mas o tolo ele faz isso aqui. Isso aqui é bom acontece com os ímpios, mas acontece o contrário com o salvo, mas aí acontece o contrário com os ímpios. Ele está sempre isso aqui mais, essa adversativa mais está constante aqui, pelo menos nesses provérbios iniciais. Versículo 1 ele fala sobre pais e filhos, versículos 2 e 3 ele fala sobre riquezas, versículo 4 ele fala sobre trabalho e assim sucessivamente, mas sempre nessa coletânea. Como bom presbiteriano, nos versículos de 1 a 12, eu tentei dividir em 3 pontos, 3 assuntos aqui específicos que Salomão fala. Primeiro é o versículo 1, ele diz, provérbios de Salomão, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. O que é que pode dar mais satisfação a um pai, como eu disse lá no começo? O que é que pode trazer mais honra para o seu pai?
vê o filho colocando em prática aquilo que ele ensinou. Ou seja, você quer colher sabedoria do seu filho, você precisa plantar sabedoria. Você quer que o seu filho ame a palavra de Deus, você deve plantar a palavra de Deus na mente do seu filho. Do contrário, ele vai ser muito difícil ele seguir nesse caminho. Ele vai dizer que a alegria dos pais é ver o filho no caminho do Senhor. Ou seja, sábio, porque só é sábio quem é cristão. Só é realmente sábio aquele que anda nos caminhos do Senhor, o que é crente. A gente viu isso em Colossenses. O mandato familiar. A mesma obrigação que o pai tem de ensinar é a obrigação que o filho tem de ser obediente, de receber aquele ensino. Esse é o princípio. É aquele exemplo que eu dei na prática. Muitas vezes você pode estar fazendo uma coisa errada e vem alguém lhe acusar, aí confronta você. Como os professores me confrontavam, como eu confronto meus alunos. Olham para você e podem dizer assim: você está fazendo isso, mas você é crente? Você não disse que era crente? Você não disse que servia a Deus, que é filho de Deus? Eu acho que um crente não faz isso. Se você é confrontado por outro crente, ele tem certeza que aquilo está errado. Se for um ímpio, ele ainda pode ter uma dúvida. Olha, crente faz isso? Eu acho que não. Qual é a sua reação diante desse confronto? É a reação de alguns dos meus alunos nem ligar? Ou a relação de temer, né? A reação de temer, perdão, que é de fato, eu estou fazendo isso e eu digo que é crente, eu estou desonrando o nome do meu pai. Eu estou desonrando o nome do meu Deus. Olha que interessante a pergunta 124 do nosso catecismo. Catecismo maior. Vai dizer assim, pergunta, não é? O que significam as palavras pai e mãe do quinto mandamento? Resposta: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, que é família, que é igreja, que é Estado. Então ele diz, olha, pai e mãe ali não abrange só pai e mãe. Isso aí é bem claro na mente da gente. É toda a autoridade que está instituída sobre você. Aí melhor é a pergunta 125. Por isso que a gente diz que são pessoas entendedoras da Bíblia, homens abençoados que fizeram essas perguntas. Porque olha a pergunta 125. Por que são os superiores chamados de pai e mãe? Então por quê? Como é que a gente deduz isso? Que ali também são superiores? Resposta: os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronto e alegremente, como se esses fossem seus pais. Olha, eles são chamados pais e mães porque eles têm que liderar com o mesmo empenho, com o mesmo amor e dedicação de um pai para com o filho. E você tem que obedecer com o mesmo amor e com o mesmo empenho, como se você estivesse obedecendo a seu pai. Por isso que é toda a autoridade constituída. Se vivêssemos numa sociedade, irmãos, que procurasse de fato honrar as suas autoridades, que tivesse pelo menos o mínimo de respeito para com as autoridades, nós de fato seríamos melhores. Mas onde aprendemos a honrar a autoridade? Nós aprendemos em casa. Nós aprendemos com os nossos pais. A de fato obedecer, a honrar pai e mãe. Não é só um princípio honrar pai e mãe, é um mandamento. É um mandamento direto do Senhor. Nós aprendemos isso em primeira instância na família. E qual é a instituição mais atacada desse mundo? É a família. A partir do momento que a família é atacada, você esquece qualquer princípio de autoridade. Você nem aprendeu mais isso. E a sociedade ela vai sucumbir. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a Bíblia, ela manda nós sermos filhos obedientes de Deus. Ao mesmo tempo, ela não nos deixa
em nenhum dos seus versos, sermos confiantes nessa obediência. Essa obediência, ela não é o motivo da nossa salvação. Ela não é o penhor da nossa salvação. Do mesmo jeito que ela incentiva a sermos obedientes, ela diz: não se garanta nessa obediência. Ela nos manda apontarmos para o maior obediente, para o Filho de Deus, aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que ele diz no versículo 12, que o amor cobre todas as transgressões, porque apesar de filho obediente que possamos ser, vamos ainda cometer transgressões. Então seja um filho obediente, mas não confie nessa obediência para a sua salvação. Ela está constantemente apontando para o filho. Segundo ponto, irmãos, onde está o nosso verdadeiro tesouro? É o que ele fala no segundo Provérbios, aqui no versículo 2. E do versículo 2 até o 7, nós temos uma certa ligação, porque ele fala de tesouros, depois ele fala de trabalho, ele fala de fome e abundância, depois ele fala de trabalho, e depois ele fala de você guardar uma boa memória. Como isso pode se encaixar? Veja o versículo 2. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada. O filho sábio, aquele do primeiro provérbio, ele não consegue ter tesouros ou se alegrar nos tesouros conseguidos de forma iníqua. É claro que ele está falando aqui de dinheiro, também está falando de dinheiro. Mas, na verdade, o que ele fala aqui é de toda a paixão desse mundo que pode lhe tirar no foco do Senhor. Dinheiro pode ser uma delas. Esses tesouros, essas paixões conseguidas de forma iníqua, elas não servem para nada. Todo tesouro que não é a palavra de Deus, todo tesouro que não veio por meio da palavra de Deus, é conseguido, é tomado de forma iníqua. Não tem para onde correr. E ele fala, ele fala o que é o verdadeiro tesouro na introdução. Nós faz uns meses que a gente não mexe aqui na introdução, mas ele diz o que é o verdadeiro tesouro. É essa sabedoria que é mais preciosa que o colar mais caro no pescoço de alguém. Esse é o verdadeiro tesouro. Esse não é um tesouro conseguido de forma iníqua, não tem como ser. As paixões do mundo, isso é o oposto da justiça, que ele diz que é a única capaz de nos livrar da morte. O que ele quer dizer com esse dinheiro não serve para nada? Esse tesouro, essa paixão que a pessoa adquiriu de forma iníqua não serve para nada. Eu não posso chegar para uma pessoa que roubou, sentiu prazer no roubo, ganhou muito dinheiro, dizer, comprou uma casa, comprou um carro, aproveitou a vida com esse roubo. Como é que não serve para nada? Ele está vendo muita serventia nesse roubo. Ele está vendo muita serventia nisso. Como é que eu estou dizendo que... Ele está dizendo que para o salvo não serve para nada. É para o homem sábio que não serve para nada. Para o ímpio vai servir para muita coisa. Mas ele diz, olha, o verdadeiro salvo, quando ele adquire algum tesouro conseguido de forma iníqua, ele não sente prazer em gastar aquilo. Ele não pode sentir prazer em gastar aquilo. O filho sábio, ele não tem prazer nisso. Ele não vai se alegrar na iniquidade. Mas como eu disse, não é apenas dinheiro. É tudo aquilo que lhe afasta da igreja. Ninguém que se afasta da igreja chega assim e diz assim, sabe por que eu me afastei? Porque agora eu descobri que eu odeio a Deus. Ninguém diz isso. Ninguém diz, não, eu até simpatizava, mas agora eu passei a odiar Jesus Cristo. Ninguém fala isso. Certo? Por que a pessoa sai da igreja? Ela sempre vai colocar o quê? Geralmente a culpa é dos outros. A hipocrisia dos irmãos, a hipocrisia da instituição. É uma instituição falida. A culpa é sempre do outro. É o clássico pecado de Adão. Mas não. O que aquela pessoa fez? Ela trocou a sabedoria de Cristo por um tesouro que ela acha que é a melhor coisa da vida dela. Ela adquiriu um tesouro de forma iníqua. E Salomão está dizendo, isso não tem serventia.
isso não serve para nada. A pessoa vai encontrar muito sentido nisso, mas eles de fato não servem para nada. Versículo 3: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Eu não sei como é que está na versão de vocês, mas rechaçar significa se opor. O Senhor se opõe à avidez do ímpio. Avidez significa concupiscência, a vida errada do ímpio. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas ele se opõe à vida errada do ímpio, a forma como ele rege a sua vida. No Salmo 37, Davi escreve no versículo 25, ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha o que é que Mateus 6 nos fala. Todo mundo sabe: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a mesma justiça de Provérbios que nos livra da morte. Quem é o justo aqui do versículo 3? O Senhor não deixa o justo passar fome, somos nós. Mas essa justiça, apesar de sermos os justos, ela não vem de nós. Somos os justos porque somos justificados. Romanos vai dizer que Cristo é o único que é justo e justificador. Ele é o justo e ele é o justificador. Nós somos justos porque essa justiça foi imputada a nós. E agora nós somos considerados justos, não pelos nossos próprios méritos. Capítulo 11 da nossa confissão, quando fala sobre justificação, já no primeiro parágrafo vai dizer assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar, olha que interessante agora, e aceitar as suas pessoas como justas. E ele olha e nos diz assim: você agora é justo. Ele aceita você como justo. Ou seja, quem são os justos de Provérbios 10:3 somos nós. Somos nós. E o que acontece agora, irmãos, dos versículos 4 a 6, tem a sua consequência no versículo 7. O versículo 7 é uma consequência dos provérbios. O provérbio do versículo 7 é uma consequência dos provérbios dos versículos 4 a 6. O versículo 7 diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Você cumprir os passos dos versículos 4 a 7 vai implicar, 4 a 6, vai implicar você ter uma boa memória. A sua memória ser abençoada, digamos assim, um bom testemunho. Olha o que diz o versículo 4: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Mais uma vez, na mesma lógica do versículo 2, não pense que essa riqueza aqui é meramente material. E não pense que esse ocioso aqui é porque a pessoa não pode trabalhar. Esse ocioso aqui, ele nos passa mais uma ideia de desonestidade. Ele não quer trabalhar porque ele não quer. Ele quer ganhar dinheiro, mas ele não quer que seja através do trabalho. A ideia é essa. Ele quer passar a fase do trabalho e já ganhar o salário. Esse é o trabalhador ocioso. É a preguiça. Ele quer pegar um atalho. É o típico brasileiro. É o dinheiro de forma fácil. Esse vai ficar pobre. E aqui não é só dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente rica, pobre. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem muito dinheiro, mas ela não vive feliz. Ela só vive triste. Não tem alegria. É de fato muito pobre.
Essa é a pobreza do versículo 4, mas tem a adversativa aqui no versículo 4, o que trabalha com diligência enriquece. Aquele que trabalha com diligência é rico, ele de fato encontrou paz. Esse é o que aprendeu em Cristo Jesus, como viver nesse mundo. Versículo 5, quem ajuda no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. O que se preocupa com os dias que virão é filho sábio, mas a imprudência traz vergonha para o pai. O imprudente é filho que envergonha. Versículo 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na cabeça dos ímpios mora a violência. Quem comete atos de justiça, a Bíblia fala que existem bênçãos guardadas para nós. Você pode cometer um ato de justiça nessa terra e você ser recompensado por isso. Isso pode acontecer. É difícil, nos dias de hoje principalmente. Quanto de impunidade nós estamos vendo. Pessoas que, o contrário, estão sendo honradas porque estão cometendo atos de injustiça. Profissionais que trabalham não diligentemente, não para cumprir a lei, mas eles trabalham para achar uma brecha na lei. Eles são especialistas em achar brecha na lei. Eles estudam para isso. Ou seja, a impunidade, ela corre solta. Mas muitas vezes somos honrados com atos de justiça. Mas esses atos de justiça, sobre a cabeça do justo há bênçãos. Essas bênçãos que ele fala aqui, Matthew Henry fala que elas são exclusivamente espirituais. São celestiais, perdão. Elas estão em outro plano. É como se uma coroa de bênçãos estivesse guardado para o justo, para o justificado. Mas na boca do ímpio mora a violência. O que é que ele está dizendo? Quem planta a violência, colhe violência. Você tem inveja da pessoa porque a pessoa ganha mais do que você, aproveita mais a vida talvez, tem mais oportunidade de aproveitar a vida mais do que você. Você não pode fazer nada contra ela. A única coisa que você faz é difamar, é jogar a violência. Só que a violência tem um custo alto, porque a violência que você joga, ela volta o triplo para você. Ela volta sem controle, ela volta desgovernada. Você não consegue segurar a violência que você recebe do mesmo jeito que você jogou. O golpe é sempre mais forte, ele está dizendo. Então, não plante isso, porque você vai colher o amargo. Quem cumpre, quem é um trabalhador diligente, quem é um filho prudente, quem é aquele que na sua cabeça a justiça, então há bênçãos, como diz no versículo 6, vai acarretar, vai implicar no versículo 7. Ele diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Não é pecado, irmãos, quando se eu for chamado para um velório e essa pessoa for uma pessoa crente, um exemplo, eu começar no velório a falar das coisas boas que a pessoa fez. Nós não estamos adorando a pessoa ou cultuando a pessoa quando a gente faz isso no velório. Olha, vamos aprender com esse exemplo de bom pai, de bom esposo que ele foi. Eu estou apenas pegando a memória dessa pessoa, o testemunho dessa pessoa e falando para os irmãos. Isso não é pecado. É isso que nós devemos cultivar. É espalhar, né? O que é que eu estou fazendo naquela oportunidade ali? Eu estou espalhando a boa conduta do justo. E isso é uma porta aberta para se pregar o evangelho. Eclesiastes vai nos dizer que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali temos até uma oportunidade até única de pregar o evangelho para muitas pessoas que até nunca ouviram ele. E você falar da boa conduta daquela pessoa é uma porta aberta, é um meio de depois você entrar com a pregação do evangelho, porque a gente sabe que o que converte é a pregação do evangelho. Mas imagine aquele velório que a gente não tem nada de bom para falar da pessoa. Como é triste esse velório, irmãos. Um velório em si já é triste, mas é mais triste quando aquela pessoa foi um péssimo marido, foi um péssimo pai, um péssimo trabalhador. Ele não tem exemplo de nada.
a gente simplesmente baixa a cabeça e não fala nada da pessoa, a gente fica calado. Salomão diz: olha, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Não pense, irmãos, não pense que aquele político corrupto que foi descoberto, não ache que aquele homem tem paz. Paz é algo muito caro e algo muito difícil de se adquirir, só em Cristo Jesus, nos dias de hoje. Muitas vezes a gente vê uma reportagem, o político era para estar preso, a gente sabe nitidamente o que ele fez, e ele não está, e ele escapa, e vai lá vários repórteres para querer falar com ele, ele até faz um sorriso, diz: realmente me soltaram, né? Aí você diz: vai viver bem, vai viver tranquilo, e ainda saiu da prisão. Não acho que esse homem está vivendo bem, está vivendo tranquilo. Esse homem nunca mais vai ter paz, ele não pode sair na rua que alguém vai apontar para ele. Estou mandando você sentir pena dele também não, mas sinta a pena da família dele, sinta a pena dos filhos. Os filhos vão estar na escola e um amiguinho da escola vai dizer: teu pai foi aquele que saiu na reportagem, ele roubou, não foi? Isso não é paz, isso não é vida tranquila. Não acho que isso é paz. Tem que ter muito sangue de barata, como as pessoas dizem, para viver dessa forma. Não, a gente não pode olhar para essas pessoas que roubaram e escaparam e admirar, e dizer: poxa, olha aí, vale a pena, tá vendo? Não acho que esse é o caminho sábio. Nós, justificados, nós devemos guardar uma boa memória. Temos a obrigação de, depois de morrermos, as pessoas lembrarem de nós como cristãos, servos de Deus. As pessoas verem Cristo em nós, até depois de morrermos. Guardarmos a boa memória. Terceiro e último ponto, irmãos, versículos 8 a 12. No versículo 8 ele diz assim: quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruínas. Qual é o significado de um filho desobediente? É o filho que não ouve os mandamentos, ele não ouve a ordem dos seus pais. Geralmente, quando você é desobediente em casa, você também não vai dar muito ouvidos às regras que o mundo lhe impõe. E as regras que o mundo nos impõe necessariamente não são ruins, todas elas. Por exemplo, chegar no horário de trabalho corretamente, é uma regra que o seu trabalho está lhe impondo. Ter compromisso, cumprir metas, isso aí são regras que é difícil um filho desobediente ele cumprir. Ele pode até cumprir por dois motivos que são errados, duas motivações. Por que o ímpio ele segue regras? Primeiro, porque ele pensa na recompensa, no salário. Não, se eu fizer isso aqui, se eu desobedecesse meu pai, não ia dar em nada, mas aqui no trabalho, se eu cumprir essa meta, eu vou ter o meu salário. Então ele se motiva no salário, se motiva naquilo que ele pode ganhar. E a outra motivação é o medo da punição. Por que o ímpio não mata, não rouba alguns deles? Porque eles querem glorificar o nome de Deus? Não. Que eles querem obedecer o mandamento? Não. Que eles têm medo de ser preso. A lei está lá, a lei do mundo está lá para amedrontar as pessoas. Então eles são regidos dessa forma, ou a recompensa ou o medo da punição. Se nós somos cristãos, essa não deve ser a nossa motivação, de ser um bom trabalhador, de ser um bom pai, de ser um bom cristão. E sim, filho obediente, obedecer ao nosso Pai que está nos céus. O que é segurança? Não é? É o que nos diz o versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Segurança é andar com integridade. O versículo 10 fala daquele que pisca os olhos, né? Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. Quem pisca os olhos é aquele que sempre tem um plano para os seus roubos. Ele fica feliz quando ele roubou e ninguém percebeu. Olha, eu roubei, eu peguei esse dinheiro e ninguém percebeu. Ele se regozija nisso. Ele não está vendo o Pai que sabe todas as coisas.
Ele furou o sinal vermelho, ele furou a fila e ele se deu bem com isso. Ele é aquele que pisca os olhos, é aquele que faz tudo com esperteza. Isso irá trazer desgosto ao Pai. Versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Vida versus violência. E o versículo 12: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Conflito versus amor. E esse amor aqui do versículo 12 é o verdadeiro amor. É o único capaz de cobrir as nossas transgressões. De fato, está apontando aqui para o sangue do Cordeiro, que nos cobre de todo pecado. Qual é a era que nós vivemos hoje, irmãos? Nós vivemos na era do relativismo. Tudo é relativo. Eu obedeço se eu ponderar e eu achar que aquilo ali é digno da minha obediência. Eu só obedeço se eu entender e julgar que aquilo é certo. Eu leio a Bíblia para julgar a Bíblia e dizer o que é que eu vou aceitar e eu não vou aceitar na Bíblia. Não é assim que o sábio age. Como é que o sábio age? Versículo 8: quem tem coração sábio aceita os mandamentos. Ele não fica procurando defeito nos mandamentos. Ele lê o mandamento e ele obedece o mandamento. Ele sabe que isso é vida. Quem anda com integridade, versículo 9, anda seguro. Ele sabe que é seguro andar por esse caminho. Ele sabe que se ele obedecer o mandamento, com certeza Deus está aprovando a sua decisão. Deus está aprovando. Ele sabe que o mandamento não é maldição, o mandamento é vida para ele. O mandamento é a vontade de Deus e ao mesmo tempo revelar o seu mandamento para o povo é misericórdia de Deus. É assim que eu quero que vocês andem. Imagine, irmãos, imagine um mundo sem lei, um mundo sem regra. Geralmente, às vezes isso acontece, um filho chega para você, ele não sabe se aquilo ali é certo ou errado, se ele pode ir por aquele caminho, se ele pode fazer aquilo. Geralmente ele chega para você e ele pergunta: pai, eu posso fazer isso? Porque ele não sabe. Geralmente ele vai lá, ele pode fazer por ignorância e se dá mal talvez, ou não era para ele ter feito aquilo, e você vai lá e dá uma bronca nele. Mas geralmente ele fica com dúvida. O que é que ele faz? Ele chega para você, o pai, e ele pergunta. A lei faz isso conosco, nos guia, ensina a gente a viver. A gente vive num país, irmãos, onde a lei não é aplicada. A teoria é linda, nossa Constituição é maravilhosa, ela só não é aplicada, ela não é colocada em prática. Como eu disse, profissionais, eles estão pegando a Constituição e eles ganham muito dinheiro, porque eles acharam aquela brecha. Esse aqui é especialista em ver um caminho aqui que ninguém viu. Eles não estão preocupados em obedecer a lei. Olha o dualismo aqui, né? Versículo 8: quem tem o coração sábio aceita os mandamentos. Esse aceita, ele nos quer dizer, a melhor conotação aqui é ouve os mandamentos. Ele ouve os mandamentos, ele cumpre os mandamentos, ele busca cumprir. Mas o que fala tolices acaba em ruína. Ouvir versus falar. O sábio geralmente ouve mais do que fala. O tolo só fala. Essa é a característica do tolo. Ele vem com as suas tolices. Ele nunca ouve. Talvez ele ouça apenas, ele só está ouvindo não para aprender, não porque aquilo ali é vida para ele. Ele está ouvindo só para rebater você. Só para rebater você com as tolices e tolices que ele fala. E o que ele fala só testifica cada vez mais que ele é tolo. Por que ninguém pode falar na hora da pregação, irmãos? Por que ninguém pode falar? Por que você aqui é diferente de um estudo, né? Você pode perguntar, pode rebater. Por que na hora, essa é a parte do culto que todo mundo fica calado? Porque Deus está falando. E quando Deus está falando, os filhos se calam. Eu só estou falando porque eu estou pregando a palavra de Deus. Eu sou um porta-voz de Deus aqui. Mas é Deus que está falando. Nós não podemos estar falando por cima de Deus. Ele é o nosso Pai.
Imaturidade é falar na hora que a autoridade está nos ensinando. Isso é imaturidade. Isso geralmente os nossos filhos fazem. Olha, não faça isso, mas pai, foi ele que começou. Ele está falando por cima de mim. E eu disse, olha, eu estou vendo a situação, eu estou vendo que você está errado. Fique calado para ouvir a instrução do seu pai. Mas por causa da imaturidade dele, ele já começa se justificando, se defendendo. Essa é a característica de uma tolice por causa da imaturidade. Qual é o maior sinal do não arrependido quando você está exortando ele? Quando você está no aconselhamento dele? Ele não para de se justificar. Esse é o maior sinal. Ele não para de culpar os outros. Mas não fui eu, mas eu só fiz por causa disso, eu só fiz por amor, eu fiz porque eu cuido. Pare, ouça. A maior característica do não arrependimento, ele não para ouvir. Do não arrependido, ele não para ouvir. E quando ele para ouvir, é só para lhe rebater. Aí a gente só vai sair daquele aconselhamento quando ele entender. Aí de fato é mais difícil. Os mandamentos, irmãos, eles são repletos de nãos. Eles são cheios de nãos. Não faça isso, não pode fazer isso. E é isso mesmo, por quê? Porque nós somos pecadores. E a gente tem que sempre, constantemente ouvir, não pode, não vá por esse caminho, não se incline para isso. Porque a nossa natureza pecaminosa vai sempre na direção do pecado. Que possamos ser igual a Paulo, quando disse a Timóteo, né? E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, só isso aqui, Timóteo, pode lhe tornar sábio. Sabedoria é só através disso aqui. Então, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações nesses versos aqui, nesses 12 primeiros versos de Provérbios 10. A primeira aplicação é: como é que a gente vai adquirir uma boa fama? Né? Como a nossa memória vai ser de fato abençoada, como diz aqui no versículo 7. Como eu disse, né? Não tinha dito isso, né? Provérbios fala sobre a validade, sobre o tesouro que é a sabedoria, mas Eclesiastes também diz, olha, Eclesiastes 7, a boa fama é mais valiosa que o perfume mais caro que você imaginar. O perfume francês importado, mais caro de todos, não vale mais que uma boa fama. E nós só vamos adquirir a boa fama de fato se nós diminuirmos o nosso eu. Diminuirmos a gente, como a gente é bom, como a gente é importante, e a gente começar a aumentar cada vez mais Cristo nas nossas vidas. E entendam, ter um bom nome não é apenas ser moralmente correto. Uma pessoa honesta, isso é ter um bom nome. Não é apenas ter um nome limpo no Serasa. Não é apenas a gente ser um grande exemplo na sociedade. Não é mandato cultural apenas. É mandato familiar e mandato espiritual também. Nós temos que morrer e sermos conhecidos por pessoas que as pessoas viam Cristo em nossas vidas. A gente pode dar testemunho de Cristo mesmo depois da nossa morte. É isso que Moisés faz até hoje. É isso que Paulo faz até hoje. É isso que Davi faz até hoje. A gente está vendo isso nas exposições do pastor Rodrigo. O nosso maior adorno, o nosso maior tesouro é esta sabedoria. Matthew Henry, ele compara esse versículo 6, né? Mas na boca dos ímpios mora a violência. Ele compara um bumerangue. Ele vai dizer assim: os bumerangues mais rápidos são os mais pesados. Era aquele feito de madeira, grandão. E você tem que saber jogar o bumerangue, mas mais difícil, saber pegar o bumerangue de volta. Às vezes é fácil, é até rápido você aprender a jogar, mas quando ele volta, se você não aprender a segurar, que é muito difícil, ele volta numa violência tremenda. Se ele bater em você, dependendo da velocidade, faz um grande estrago, quebra alguma coisa,
tem que ser você tem que aprender no lugar arejado, ali no lugar que não tenha nada, né? Porque bumerangue é muito violento. E ele diz, olha, a violência que sai da sua boca é igual ao bumerangue. Você joga com toda a força, mas ela volta muito pior. E a violência que você jogou, você não vai aprender a pegar, não. Você não vai ter força para pegar, não. É igual ao bumerangue. Segunda aplicação, irmãos, temos honrado os nossos pais. Penúltima aplicação, não é? O mesmo entusiasmo que a gente busca quando a gente quer algum desejo pessoal, quando a gente quer cumprir alguma coisa nossa, é o entusiasmo de nós virmos à casa de Deus, de ler a sua palavra, de orar ao Senhor. Isso são os tesouros do mundo. Uma criança come uma maçã, ela vê que a maçã é doce, a maçã tem o seu teor ali de açúcar, mas nada comparado a um biscoito, irmãos. Quando a criança come um biscoito pela primeira vez, é aquela explosão de açúcar. Nada é comparado, nenhuma fruta e verdura. Eu tenho lugar de fala para falar disso, né? Lugar de fala. Nenhuma fruta e nenhuma verdura é comparado à explosão de açúcar de um doce, quando uma criança come. A criança pode comer um arroz, é salgado ali, mas nada comparado a um salgadinho, aquela explosão de sal. E tudo isso é estudado para a criança ela ficar apegada ao biscoito e ao salgadinho. É aquela explosão. Por que a gente não pega, irmãos, os nossos filhos e coloca numa sala ali à parte e dá a ela vídeos e dá a ela jogos cristãos mesmo, para estimulá-los? Não seria melhor do que, ao invés de ficar aqui como eu e você me escutando aqui mais de 1 hora? Será que isso não iria estimular mais eles? Ele assiste um vídeo, ele é bombardeado de cores, de movimento, de som. Quando você dá uma Bíblia a ele e essas palavras pequenininhas, onde ele é obrigado a ler e imaginar, ele não quer isso. Ele quer a cor, ele quer o som, ele não precisa imaginar. Está tudo sendo dado a ele. Do mesmo jeito, irmãos, somos nós. Somos nós com os vislumbres desse mundo. O mundo é tão cheio de cores, o mundo é cheio de sabor, de evento, de aplicativo, de rede social, das coisas que vão nos estimular, que vão lutar para que a gente desvie o foco. E se a gente não voltar para uma vida simples, se a gente não parar a rotina pesada que a gente tem para ler a Bíblia, para orar, para ouvir o Senhor, para cultuar, não parar para obedecer, para ouvir os mandamentos, vamos ser igual a uma criança viciada em tela. Iremos desonrar o nosso Pai. Esses são os vislumbres, o tesouro desse mundo. Do que adianta você ser rico e não desfrutar da sua riqueza? Eclesiastes vai dizer isso: trabalhe, mas pare para desfrutar da sua riqueza. Ele não consegue contemplar, o ímpio não consegue contemplar aquilo que ele tem, porque ele é viciado em trabalho. Para ele aquilo não serve, ele acha que serve, ele acha que é tudo para ele, mas como diz no versículo 2, aquilo não serve para nada, não tem proveito nenhum. Vida simples significa glorificarmos a Deus. E por último, irmãos, ninguém sabe se essa história é real, porque nas histórias de cavalaria de Napoleão, nas histórias da guerra de Napoleão, elas eram muito manipuladas pelo marketing. Existiam grandes histórias de honra e conquista que eram estimuladas para promover o imperador. Mas elas estão nos livros de história. Mas a gente realmente não sabe se aconteceu ou não. Napoleão, ele, como a mídia de hoje, né, soube fazer isso muito bem e pegar a verdade para o lado dele. Teve um dos eventos na guerra, onde ele estava passando com o seu exército numa fazenda, e ele queria passar com todo o seu exército nessa fazenda, e aí ele bate na porta do fazendeiro, e quem atende é o filho do fazendeiro. E o filho do fazendeiro diz assim:
ele bate na porta, né? Os seus soldados lá, os comandantes batem na porta e dizem: olha, abra para você servir aqui comida e bebida para os comandantes de Napoleão. Aqui é o exército do imperador que está aqui. Quem está lá dentro é o filho desse fazendeiro. Ele diz assim: o meu pai, ele saiu em viagem e a ordem é eu não abrir para ninguém, e eu não vou abrir para ninguém. Imediatamente Napoleão desce do seu cavalo, bate na porta daquele homem e diz: olha, aqui é o imperador que está falando, eu quero que você abra agora essa porta. E ele diz: eu não vou abrir, eu sei, eu estou ouvindo a voz do imperador, mas eu não vou abrir, Senhor, porque o meu pai mandou eu não abrir para ninguém. Napoleão olha para os seus comandantes e diz a seguinte frase: deem-me 1000 homens como este e conquistarei o mundo todo. E essa narrativa diz que eles rodearam a fazenda e não incomodaram aquele garoto. Essa é a característica, irmãos, do filho que obedece. João 14, 21 vai nos dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer provar que você ama a Cristo? Guarde os seus mandamentos. Versículo 8: quem tem um coração sábio aceita os mandamentos. E ainda mais em João 14: e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu só irei me manifestar, o meu nome será conhecido para aqueles que de fato guardam os meus mandamentos, porque essa é a única forma de me conhecer, é obedecendo a minha lei. Como é que a gente vai viver nesse mundo, irmãos, sem obedecer os mandamentos? Sem pararmos no culto ao Senhor, na escola dominical, nos estudos, para ouvirmos os mandamentos. Pense na comunidade evangélica do Brasil, e eu termino com isso. Como estamos? Estamos bem em ouvir os mandamentos? Eu não estou falando dos ímpios, eu estou falando dos cristãos. Pondere as igrejas, elas estão pregando o mandamento, elas estão esmiuçando os mandamentos. Agora vá num ambiente mais... Pernambuco, como está? Recife, como está? Está mal, irmãos. Está terrível. Olha, a igreja é só louvor. São igrejas recheadas de louvor, de melodia, de palma, de choro. É isso. E aí tem 15 minutos do culto para você falar, não o mandamento, para você falar que Deus é amor, só isso. Que Jesus te ama. Não dá tempo de explicar os mandamentos, porque tem o coral, porque tem o teatro das crianças, porque tem aquilo e aquilo outro. Tem muito evento num culto só. E tem que ser assim, para o pessoal não se dispersar, não é? Tem que ser cheio de coisa mesmo. E aí 15 minutos você fala que Deus é amor. Está ótimo. Não, irmãos, não é assim. Não tem lei nos cultos. Veja, a nossa Bíblia, o meu sermão, o nosso culto é cheio de não. Não pode fazer isso, não faça isso, não vá por esse caminho, é pecado fazer isso, porque é isso que somos. Nós somos filhos rebeldes ainda. Somos regenerados, mas cometemos atos de rebeldia. Precisamos estar no caminho do Senhor, porque somos miseráveis pecadores. Estamos aprendendo a sermos filhos sábios de fato, obedientes. E todo filho sábio é aquele que ouve, é aquele que segue os mandamentos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos instrui, nos capacita, para que nós possamos amar a Tua lei, para que nós possamos lembrar dessas frases curtas, propositais, mas tão profundas para a nossa alma. Nos ensina de fato a sermos filhos sábios, filhos que obedecem a Tua palavra. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.